O próximo inscrito, senador Exalci Lucas. Presidente, bem, senador Flávio Dino, é um prazer conhecê-lo, porque o Flávio Dino que eu conheci não é esse que acabou de manifestar aqui na comissão. Tudo que Vossa Excelência falou é o que nós esperamos do Supremo Tribunal Federal, com relação à separação dos poderes, à independência dos poderes. Acho importante também a gente gravar realmente essas notas taquigráficas e uma ideia, senhor presidente, da gente fazer essa sabatina mais vezes no Supremo. Talvez aprovarmos alguma medida para que de pelo menos de 5 em 5 anos, de 8 em 8 anos, eles possam estar aqui renovando a sabatina, porque talvez, em função do tempo, muitos esquecem o que foi dito aqui nessa comissão, nessa sabatina. Basta ver aqui o depoimento aqui de alguns senadores, inclusive o senador Magno Malta, que disse isso, que fez a sabatina de vários ministros e que hoje parece que eles esqueceram aquilo que foi dito aqui, que foram colocações que foram feitas aqui. Bem, por que eu digo essa questão que eu conheci o ministro no período da transição, praticamente? Nós somos deputado período pequeno, que eu era suplente na época, mas eu conheci na transição. E a forma como foi colocado na transição e durante a intervenção foi um ministro diferente, não é? Mais arrogante, prepotente. Eu fiquei, de certa forma, decepcionado com o tratamento dado à CPMI, e quero dizer aqui que as imagens com relação às câmaras que davam a imagem da Força Nacional, elas não foram remetidas. As imagens que foram entregues aqui foram aquelas que estavam no inquérito da Polícia Federal, e depois, com a repercussão que houve, fez uma nova varredura e enviou novas mensagens. Está aqui os ofícios, ofício 1550, no dia 30 de agosto, e olha que o requerimento, o ofício da CPMI, foi no dia 31 de maio, nós recebemos aqui o primeiro ofício 1550, dia 30 de agosto, e depois, numa revisão, o ofício 1578, dia 31 de agosto, às 7 horas e 27 minutos. Essas câmaras que foram encaminhadas totalizaram 5 câmaras, a externa norte, externa sul, manifestação da rampa lateral, manifestação do salão negro. As imagens externas que permitiam captar a movimentação da Força Nacional não foram disponibilizadas. Enfim, essas imagens de 5 câmaras foram enviadas no final do procedimento. E, de fato, não recebemos aqui essas que tinham imagem da Força Nacional. Sequer conseguimos aprovar o requerimento para ouvir aqui o diretor da Força Nacional. O ministro Flávio Dino disse também que no dia 8, praticamente era a única autoridade presente aqui no Distrito Federal, do governo federal. Vossa Excelência reconfirmou aqui nessa audiência. Fato muito estranho, porque, de fato, a ABIN, na sexta-feira, já tinha comunicado aos órgãos de inteligências de que haveria essa possibilidade, do dia 8 de janeiro, de manifestações que poderiam depredar, inclusive, os prédios públicos e fazer o que aconteceu. Então, tudo isso foi colocado em 33 alertas que foram encaminhados pela ABIN. Inclusive, às 8 horas da manhã, houve uma ligação, com mensagem e ligação, do senhor Saulo, da ABIN, para o ministro G. Dias, onde ele disse exatamente assim, a resposta: vamos ter problema. Diferentemente da Bahia, que tinha uma decisão do Supremo com relação à questão da utilização da Força Nacional, aqui no Distrito Federal, presidente, eu peço a Vossa Excelência que eu possa manifestar aqui de uma forma mais, para que as pessoas possam prestar atenção aqui no que eu estou falando. Não, com relação a todos aqui, a sala. Então, o procedimento aqui na capital é diferente da Bahia, que foi objeto de uma ação no Supremo.
Aqui os prédios públicos são do governo federal. Se você pegar realmente o Palácio do Planalto, nós temos um plano aqui, existe um plano chamado Plano Escudo. Quando falha a segurança do DF, o que aconteceu aqui, tem todo um procedimento que é feito com Plano Escudo, porque os prédios são do governo federal. Então, caberia no Palácio do Planalto, e em 45 minutos, eles teriam todas as condições de ocupar a esplanada, com milhares de policiais do Comando Militar do Planalto, da Polícia do Exército, do Comando do Batalhão da Guarda Presidencial, como foi dito aqui, as polícias aqui do Congresso e também do Supremo. Mas o que eu provei, está no meu relatório de 2.576 páginas, é que houve falha sim, né, do governo local, uma série de falhas, mas o governo federal poderia ter evitado tudo o que aconteceu no dia 8 de janeiro, se simplesmente tivesse adotado os procedimentos legais e operacionais, que é o Plano Escudo, que estava lá. Então, eu não tenho nenhuma dúvida com relação a esses procedimentos. Agora, eu tenho outro assunto que eu gostaria de perguntar ao ministro com relação também a essa posição. Ontem mesmo, presidente, eu fiz uma audiência pública pela terceira vez como deputado e agora como senador, sobre a questão das urnas eletrônicas. Eu sou contador, sou auditor, por isso que eu nem participo muito de sabatina na CCJ, porque aqui é mais decisões, questões jurídicas, eu não sou advogado, mas sou contador, sou auditor. E desde o primeiro momento, ainda como deputado, eu sempre questionei a questão das urnas eletrônicas. Pelo simples fato de você não poder auditar, porque aquilo que não é auditável não é confiável. E aquilo que você tem, que você não tem a liberdade de auditar todo o processo, não é auditoria. E todas as vezes que nós chamamos aqui no Congresso, na Câmara e no Senado, o representante do TSE nunca, nenhuma dessas audiências compareceu aqui os seus representantes. Quem simbolizou muito aqui na CPMI, que falou sobre as urnas, foi o hacker. O hacker disse o seguinte, que o código-fonte é como se fizesse um bolo, vários ingredientes, mas aquele que faz o bolo poderia colocar um veneno no bolo. Essa é a tradução do que é o código-fonte. Nós temos hoje inteligência artificial. Então, hoje é possível, sim, com a inteligência artificial, fazer uma série de coisas que, se não tiver realmente uma forma mais adequada, e por incrível que pareça, quem criticou agora e até fez um certo deboche ao TSE brasileiro foi Maduro, que agora no plebiscito lá, ele mostrou inclusive o voto impresso, dizendo aqui, ó, esse aqui é confiável, é diferente de outros países. Não chegou a citar o Brasil, mas disse isso. Então, eu gostaria muito, porque veja bem, o que acontece hoje no TSE, eu sempre falei isso, o TSE normatiza, o TSE executa a eleição, o TSE fiscaliza e o TSE julga. Então, a gente precisa, e eu espero, com a pergunta que faria para o ministro Flávio Dino é essa, lógico, quem está no Supremo tem todas as condições, inclusive na sequência, de ocupar, inclusive, a presidência do TSE. Qual é a posição do ministro com relação a essas questões, né, das urnas, com relação ao processo eleitoral, com relação ao TSE, que hoje não tem um controle externo, que acho que deveria ter. Quem faz não pode auditar, quem faz não pode julgar. Então, a gente precisa separar essas coisas. E os partidos políticos poderiam fazer isso, está na lei. Poderia fazer essa transparência do processo de apuração. Então, basicamente essas minhas colocações, mas eu queria aproveitar também perguntar ao doutor Paulo. Doutor Paulo, com relação aos concursados, nós temos aqui alguns projetos que falam, inclusive, tem um aqui, inclusive, que permite o próprio procurador transformar os cargos todos em cargos comissionados. Acho que já tem um acordo para votar com um veto disso aí, parece que tem um acordo disso aí, mas nós temos ainda alguns concursados que vence agora em função da pandemia, ele vence agora em setembro. Vossa Senhoria deve já ter conhecimento, Vossa Senhoria conhece, qual é a visão e qual é a posição de Vossa Senhoria com relação ao chamamento dessas pessoas que estão vencendo agora em setembro de 2024, com relação aos concursos
que foram feitos pelo Ministério Público. Essas minhas indagações, presidente. Doutor Paulo, com a palavra. Obrigado, senador. Com relação a esses concursos públicos, novamente vai ser um tema que eu vou enfrentar se vier a ser aprovado aqui no Senado. Mais uma vez, eu fiz questão de, até em homenagem ao Senado, a não me envolver em questões que não estivessem estritamente no âmbito das minhas atividades. Nós temos, eu sempre disse na Procuradoria, mesmo durante esse período interino e depois da indicação, que nós temos um Procurador-Geral da República, não temos dois, né? Temos só apenas um, e é a doutora Eliseta. A interferência que eu faço sobre as decisões delas, sobre as decisões políticas dela, é nenhuma, né? Ela tem que respeitá-la, tanto quanto eu respeito o âmbito das competências de cada um dos meus colegas e dos outros órgãos, dos outros poderes. É o meu modo de ser. Óbvio que essa é uma matéria da maior relevância e se eu vier a ser nomeado, depois de se eu vier a receber o voto de confiança de Vossas Excelências, com certeza que esse é um tema prioritário, esse é um tema da maior importância. Ainda assim, como é um tema que está aqui sobre o debate de Vossas Excelências, se eu tiver alguma coisa para apresentar, vai ser apenas vão ser apenas notícias técnicas, porque o meu respeito pela deliberação de mérito de Vossas Excelências é total. Muito bom. Doutor senador Flávio. Eu apenas reitero que está lastreada na ACO 3427 as decisões que tomei, como já tive a oportunidade de explicar ao senhor no seu gabinete. E não há, nesse precedente, nenhuma distinção entre Estado e Distrito Federal, porque a regra constitucional é a mesma. Quem comanda as polícias militares são os governadores, inclusive o governador do Distrito Federal. Isso é regra expressa da Constituição, artigo 144. Então, não é possível, à luz da decisão do Supremo e da própria lei, que eu, por exemplo, colocasse a Força Nacional dentro do Senado, sem autorização do presidente do Senado, assim como na Câmara, assim como no Supremo e mesmo no Planalto, porque a competência não é nossa e sim do Exército. E na esplanada, como eu mostrei ao senhor, o secretário em exercício naquele momento, eu já expliquei isso tudo ao senhor, no seu gabinete, o secretário em exercício de Segurança do DF deu anuência exclusivamente para o Ministério da Justiça e a Polícia Federal. E eu não posso fazer intervenção federal porque eu não sou ditador. Então, eu não poderia fazer uma intervenção federal que cabe, à luz do artigo 34 da Constituição, ao presidente da República com aprovação do Senado Federal. Após a intervenção federal, como eu também já disse ao senhor, a Força Nacional agiu plenamente. Eu tenho fotos, imagens, relatórios que foram entregues à CPI, junto com todas as imagens, da frente do Ministério, do lado direito, do lado esquerdo, da parte de trás e da entrada do Ministério, que eram as imagens disponíveis. Não houve qualquer controvérsia relevante, a CPI já encerrou, eu me imagino que não vai ser possível a sua revisão, e na sede judicial o STJ negou a liminar que foi pedida por alguns sobre essa história das imagens, de modo que não há qualquer alteração entre aquilo que eu já tive a oportunidade de mencionar. Vossa Excelência tem réplica. Não, eu só reforçaria a questão do TSE, das urnas, se tem algum comentário. Evidentemente, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu participei da CPMI, eu tive acesso aos documentos. O que eu estou dizendo é que as câmaras que as imagens da Força Nacional não foram recebidas na CPMI, só isso. Foram 5 câmaras, mas essas que mostrava a imagem da Força Nacional não estava no contexto e tal. Mas se puder falar sobre a questão das urnas, para mim é importante. Senador Flávio, deseja? Sobre as urnas, esse debate já ocorreu exaustivamente no país. Como disse, desde 1996 elas são usadas, estão em permanente aperfeiçoamento, e o senhor, como auditor,
ao consultar as normas, verá que há uma ampla auditabilidade hoje, desde a auditoria eletrônica, também é feita pelos partidos, a TEFTs. Então, eu imagino que esse sistema que me elegeu, que elegeu o senhor, é um sistema hoje, sem dúvida, seguro, com os aprimoramentos que foram feitos pelo TSE. Próximo senador. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.